Boa tarde, gente. Hoje a gente vai estar resolvendo dois exercícios de estatística. O primeiro é de variável, que é o exercício 3 da lista 1, que é identifique quais são as seguintes variáveis. São qualitativas e quais são quantitativas, e definindo se são discretas ou contínuas. Número de pessoas em uma família é algo que a gente consegue expressar numericamente e é algo que é possível contar e são números inteiros. Portanto, se trata de uma quantitativa discreta, uma variável quantitativa discreta. No entanto, a B e a C são cores de carros, o estado civil das pessoas. Não é algo que é expresso numericamente. Então, é uma variável qualitativa. Já a D, a distância do salto de um sapo, é algo que nós conseguimos expressar numericamente e é resultado provavelmente de uma medição. Logo, ela pode assumir valores decimais. Então, ela se trata de uma quantitativa contínua. Já a EF, o número de alunos em uma classe e número de erros tipográficos em um jornal é algo que conseguimos expressar numericamente e é algo que a gente consegue contar e provavelmente são números inteiros. Então, por isso se trata de uma variável quantitativa discreta. Já a G, contas mensais de TV a cabo, pode ter duas situações. Se for o valor da conta, é algo que veio o resultado de uma medição. Então, é algo que conseguimos expressar numericamente, mas pode assumir valores decimais. Portanto, a gente estava falando de uma quantitativa contínua. Já, em segundo caso, se for o número de contas, é algo que dá para expressar numericamente e um, um fator meio que contável e possui números inteiros. Então, é uma quantitativa discreta. Já H, locais favoritos dos alunos de faculdade para as férias de verão, não expressamos numericamente, então por isso se trata de uma variável qualitativa. Agora, o próximo exercício que a gente vai resolver é o exercício de número 10 da lista 2. Então, ele pergunta para a gente a média e a mediana. Então, a gente vai mostrar com a estatística qual que é a média, a mediana e a moda do problema. Então, ele mostra para a gente que os dados a seguir correspondem ao salário em milhares de dólares de 6 atletas de beisebol do time de New York Yankees na temporada de 2002. Aí, para resolver esse exercício, a gente vai fazer através do Google Colab, que a gente consegue colocar as fórmulas e programar certinho para ele já trazer a resolução para a gente. Então, aqui no começo, a gente vai importar, né, a lista do salário dos 6 jogadores. Então, aqui a gente coloca que a data é igual e cada valor de cada salário, em ordem. E aí, em seguida, a gente coloca esse data.sorte, que vai trazer para a gente os resultados, as informações de forma crescente. Então, ela vai pegar esses dados e vai organizar do menor para o maior, para a gente conseguir visualizar tudo de forma mais clara. E aí, para a gente obter esse resultado, a gente coloca print e o salário dos jogadores, data. E então, para a gente começar calculando a média, a gente precisa saber que a média é a soma de vários valores dividido pelo total deles. Então, vai ser o resultado dessa divisão que vai equivaler a um valor médio entre todos os valores, que é uma das medidas de centralidade. Então, para a gente calcular a média desses salários, a gente vai trazer que o N vai ser igual a LEN, que vai trazer os dados para a gente, todos os números, e para calcular, a gente coloca que média é igual à soma dos dados dividido por n, que é o total de valores. E aí, para a gente poder colocar o valor vai, essa segunda fórmula aqui, de média é igual a round, ela vai trazer para a gente o resultado com duas casas decimais. Então, se você colocar o número ali, corresponde à quantidade de casas decimais que você quer apresentar no seu resultado. E ali também o print para depois a gente poder ver esse resultado que a fórmula vai trazer. E aí, em seguida, para a gente calcular a mediana dos salários, a gente tem que lembrar que a mediana vai ser o número que ocupa a posição central da lista. Então, entre todos aqueles valores, a gente está buscando qual que é o valor do meio. Então, tem uma diferença, porque se a lista tiver um número ímpar de valores, a gente consegue só achar o que está bem ali no meio, mas se a lista tiver um número par, a gente vai precisar pegar os dois valores centrais e dividir eles por dois, para a gente ter um valor só, que vai ser o centro que a gente está buscando. Então, aqui na fórmula, a gente consegue separar esse se for par ou se for ímpar. Então,
O if vai mostrar para a gente se for par, a gente coloca esse n por cento, 2, e a fórmula que ele vai fazer, que é o n menos 1 dividido por 2, que vai trazer para a gente o número certinho se a lista tiver uma quantidade par de valores. E no else, a gente vai trazer a fórmula que vai calcular a mediana caso a lista tenha um valor ímpar, que é só o n menos 1 dividido por 2. E aí o print, de novo, para a gente poder ver o resultado. Aí depois de programar todos os códigos certinho, a gente clica no executar e ele vai trazer para a gente os resultados. Então, a primeira linha do resultado vai mostrar o salário dos jogadores em milhares de dólares de forma crescente, como a gente falou no começo. E a segunda linha vai trazer para a gente a média dos salários, que é o valor da soma de todos os valores dividido pelo total, que são 6 nesse caso. E a mediana dos salários, que é a última fórmula que a gente montou, que vai trazer a soma dos dois centrais dividido por 2, que vai ser 4.625. Aí o exercício também pergunta para a gente se nesse caso a gente tem moda. E aí ele pergunta por que sim ou por que não. Então a gente precisa saber que a moda é o dado que vai aparecer com maior frequência dentro do conjunto de dados que a gente tem. Nesse caso, todos os valores são únicos, nenhum deles se repete. Logo, não temos uma moda para a gente poder estar expressando. Somente se a gente tivesse algum número que se repetisse uma ou mais vezes dentro da lista toda. E então é isso. Esses foram os dois exercícios que a gente resolveu hoje aqui. E muito obrigada por assistirem. Obrigada!